Não é o sabonete que faz cura, não. É um símbolo para exercitar a tua fé. Quem cura é Jesus Cristo. Amém? Mas com fé, ela se lavou e foi no outro médico, fez o exame. E eu esqueci de ler o exame. Dentro do exame, todas aquelas fotos que eu mostrei, está escrito ausência de nódulo. Não é, Marilena? Ausência de nódulo, quer dizer, sumiu. Jesus foi lá e arrancou, tirando todos os medos da irmã, tirando todas as preocupações. Porque imagina você, às vezes nós temos que nos colocar na pele dos outros. Temos que colocar na pele dos outros. Imagina se fosse você, que o médico falou que estava com câncer, você fica preocupado também. Então ela se recorreu à terça-feira dos provocadores de milagre, confiou na palavra profética e Deus fez o milagre. Outro milagre eu coloquei no telão. Eu coloquei a foto do seu esposo, né, Mari? Do esposo da Mari, que estava com uma espécie de umas borbulhas, não sei se é assim que fala, umas bolhas na mão, uma alergia severa. Tomou remédio, não adiantava isso, né? Mas também se banhou com o sabonete. E depois uma outra foto parecendo que ele estava totalmente curado. Hoje o Leno falou para mim que a esposa dele está com dengue e a filha também, inclusive passando nos hospitais para tomar soro, né? Você falou que ficou quase um dia. Então você vai levar o Leno e o Douglas também, porque no final da dengue vem a coceira, a pele fica vermelha e aquilo incomoda. Eu sei porque minha esposa teve, e ela fez algo que não devia ter feito. Ela tomou um antialérgico e a doença regrediu, voltou no que estava. Então, toma antialérgico não, eu aprendi isso daí, fui pesquisar e é verdade. Lava com sabonete, depois você vai pegar, o Dogão pega para a esposa e o Leno pega para a esposa também, para que Deus termine logo com essa enfermidade. Hoje eu quero falar de restituição, ou melhor, de restauração e restituição. Talvez você esteja precisando de uma restauração ou de uma restituição. Presta atenção, meu irmão, tem gente conversando na igreja. Dá o nenê para a diaconisa, porque às vezes a pessoa pensa que não atrapalha, atrapalha sim. Às vezes você está precisando de uma restituição ou de uma restauração, ou de uma restauração ou uma restituição, tanto faz. E nós vamos aprender hoje na palavra de Deus o que é restauração. Restaurar é tornar novo aquilo que envelheceu. Restituição é pegar de volta aquilo que nós perdemos, aquilo que o diabo tomou. São coisas totalmente diferentes. E através da palavra de Deus nós vamos aprender o que é restauração e o que é restituição na noite dos provocadores de milagre. Então eu quero que você coloque no teu coração isso, essas duas palavras, restauração e restituição. Assim como Deus restituiu a saúde, Deus restituiu a pele do irmão, Deus pode restituir outras coisas, Deus pode restaurar outras coisas, outras áreas na tua vida. Então pegue essa palavra que Deus vai falar com você nessa noite. Deus colocou essa mensagem no meu coração. Falei, obrigado Deus, por o Senhor me dar essa mensagem, porque eu tenho certeza que tem gente precisando de restauração e restituição. Livro do profeta Joel. Livro do profeta menor Joel. Vou ajudar você. Joel fica depois de Oséias e antes de Amós. Oséias fica depois de Daniel. Daniel é um livro grande. Se você for 2 livros para frente, você acha livro do profeta Joel. Eu pedi para o Luiz dar uma baixadinha para mim só no fundo.
19, Luiz. Tá bom. Livro do profeta Joel, capítulo 1. Posso ler? Amém? Tem gente procurando ainda? Tem gente que já achou? Se não ficar quietinho, entrega para a diaconisa para mim, por favor. Que eu não consigo pregar com crianças falando. Não é chatice, não. Livro do profeta Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Fazei isso sobre narração a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, ou seja, os netos, e os filhos dessa geração. 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. 5. Despertai-vos, bêbados, e chorai, e gemei, todos os que bebem vinho, porque é tirado da sua boca. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, eu te exalto, eu te glorifico, ó Pai. Senhor, fala conosco. Noite de restauração, noite de restituição. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu me preparei para estar falando sobre isso, porque tem pessoas aqui precisando ouvir sobre restauração e restituição. E hoje o Senhor vai restaurar, hoje o Senhor vai restituir, hoje o Senhor vai fazer um milagre aqui nessa noite, na noite dos provocadores de milagre. O Senhor tem algo poderoso, sobrenatural para a tua igreja, em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse, eu quero falar aqui sobre restauração e restituição. Mas antes disso, deixa eu me falar sobre o texto. O texto aqui diz de uma tragédia que aconteceu com os vegetais. Entenda bem, em Israel. Por que os vegetais? Porque os vegetais é tanto a roça, o que nós comemos. Se fosse no Brasil, era o arroz, o feijão, o milho, as verduras, os legumes, como o pasto, que também é um vegetal. Então veio uma praga sobre Israel. E no versículo 4, fala da primeira praga. E a primeira praga é o que ficou da lagarta. Ou seja, a lagarta chega e atinge toda a roça de Israel e o pasto. Mas quando eles foram ver, eles falaram: opa, a lagarta passou aqui, que é uma praga, é um bichinho. Mas sobrou alguma coisa. Então não está tudo perdido. Mas o profeta diz aqui: o que ficou da lagarta foi o gafanhoto. O gafanhoto comeu. Chegaram outro dia, ou alguns dias depois, viram lá, olha, sobrou da lagarta. Mas veio uma outra praga do gafanhoto, e o gafanhoto comeu. Então, se tinha um pouquinho, ficou um pouco menos. Mas Joel não para por aí. O profeta menor, Joel, ele diz assim: e o que ficou do gafanhoto, a locusta, um outro bichinho, comeu. Então o que estava acontecendo? Estava sendo tirado da roça, estava tendo tirado, porque se você acabar com o pasto, você acaba também com o gado. Estava sendo tirado do pasto, da grama. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. Mas o que sobrou, a locusta foi lá e comeu. Mas ele não para por aí, porque sobrou um pouquinho. Mas aquele pouquinho que sobrou, o pulgão, uma outra praga, foi lá e devastou tudo.
Joel chega a dizer que até os bêbados, versículo 5, despertai vós bêbados e chorai. Até os bêbados estavam chorando, porque tinha sido tirado o vinho da boca deles. Até as vinhas, as parreiras de uvas tinham sido devastadas. E Joel estava falando até no desespero daquele que era o pingarada, o pinguço estava na rua. Então a situação estava ruim para aquele que estava na pior, e a situação estava ruim para aquele que estava bem. Israel estava vivendo um momento desesperador, estava vivendo um momento de fome, estava vivendo um momento que eles precisavam de uma restauração. Eles precisavam de uma restauração. Aquela roça, Stephanie, Márcia, Josina, aquela roça tinha que ser restaurada de novo. Aquele pasto tinha que ser restaurado de novo. Só que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós temos defensivos agrícolas. Hoje nós temos veneno para matar pulgão, temos veneno para matar lagarto. Eles não tinham nada. Eles só dependiam do poder sobrenatural de Deus. E tem coisas que os homens não podem fazer. Eu não posso fazer, a pastora não pode fazer, o irmão não pode fazer. Tem restauração na tua vida que é só pelo poder sobrenatural de Deus. E é isso que Deus vai fazer nessa noite. Restauração na Bíblia é algo comum. Presta atenção em mim. Restauração na Bíblia é algo comum. Não precisa abrir. Se você for em Jeremias 18, você conhece a passagem. Eu já preguei, já fiz até um vaso de barro aqui. A Bíblia diz que Deus fala para Jeremias: desce na casa do oleiro que eu vou falar com você lá. E Jeremias fala assim: eu desci na casa do oleiro, e quando cheguei eu vi o oleiro fazendo um vaso de barro. Mas o vaso de barro não estava pronto, estava fazendo. Caiu no chão e quebrou. Mas Jeremias diz: mas o mesmo Deus, o mesmo oleiro, ele pega o mesmo vaso, ele não começa tudo de novo, ele começa a fazer uma restauração. Ele pega o mesmo vaso que quebrou e ele restaura aquele vaso quebrado. Aleluia! Ele restaura aquilo que tinha se quebrado. Ele começa a fazer de novo e faz um vaso novo. E Jeremias pergunta: o que significa isso, Senhor? E Deus fala: é assim que eu quero fazer com a casa de Israel, é assim que eu quero fazer com a minha igreja. Eu quero restaurar o que está quebrado, eu quero restaurar o que caiu no chão, eu quero fazer tudo de novo. Você quer ver uma coisa, gaúcho? Subiu de novo. Dá uma baixadinha. Vamos supor que eu vou lá na casa do gaúcho tomar um café. Eu chego na casa do gaúcho e lá na sala que eu entro, eu vejo um vaso quebrado. Só como eu sou enxerido, eu pego aquele vaso e jogo fora. Eu posso fazer isso ou não? Não, porque o vaso é dele e a casa é dele. Aqui é a casa de quem, irmãos? E muitas pessoas chegam na igreja quebrada, e não é eu que posso jogar fora, porque o vaso não é meu. O vaso é dele. Dá uma olhada nesse vaso que está do teu lado. Deus restaura vasos dentro da igreja. Deus restaura, o vaso está quebrado, Ele pega o vaso de novo, Ele fala: irmãos, nós descartamos coisa. Nós descartamos pessoas, nós descartamos esposo, nós descartamos esposa, nós descartamos um monte de coisa. Mas Deus não. Deus, Ele faz de novo. Fala assim: a noite de restauração. Escuta essa para você ver que bonito que Deus colocou na minha cabeça hoje, na minha memória. Tem
Tem um programa que eu assistia na televisão, no History, ele não passa mais. Chamava-se Mestre da Restauração. Quem lembra? Ninguém assistiu? Isso aí. Os mestres, a pastora assistiu comigo. Eu gosto de coisa antiga, eu gosto de assistir essas coisas antigas. O que era o mestre da restauração? É um senhor nos Estados Unidos, que ele ganha muito dinheiro restaurando objeto, pastora Cristina. Então as pessoas levam para ele lá, por exemplo, ele restaurava tudo, desde aqueles fliperamas, sabe aqueles fliperamas do nosso tempo, que a gente vai, lembra? Não é do tempo do jovem nem sabe o que é isso. Você lembra, né, Gaúcho? Aqueles fliperamas que batia assim. Chegava tudo quebrado, com vidro quebrado, ele pegava e deixava novinho. E ele vendia caro aquilo ali. E eu ficava assistindo, porque era gostoso de ver. Americano gosta muito de placa, principalmente placa de rodovia. E eles gostam dessas placas com neon, placas luminosas, placas antigas. E levava para ele aquela placa toda amassada, tudo torta, e ele restaurava aquilo ali, e depois vendia, ficava caro. Geladeira, ele era especialista, Suza, de restaurar geladeira. Sabe aquela geladeira do tempo da nossa avó? Que era grandona, precisava de 10 homens para carregar, lembra, Lena? Aquela geladeira antiga, que tem aquele negócio para abrir assim, tem um congeladorzinho desse tamanho assim, pequenininho, um trambolhão redondão, e levavam aquela geladeira para o mestre da restauração, tudo enferrujada, com a porta tudo tortinha, às vezes tem até um buraco de ferrugem, mas ele arrumava aquela geladeira, ficava limpinha, bonitinha, parecia que saiu da loja. Geladeira da década de 30, de 20. Mas tem umas coisas que de vez em quando levavam para ele, era carros. Ele restaurava carro antigo, Jorge, você que gosta. Ele restaurava. O carro chegava lá, todo sujo, às vezes com animal morto dentro, rato. Nos Estados Unidos tem muito aquele castor, ninho de cobra, pneu murcho, lata enferrujada e o motor travado. O que aquele homem do mestre da restauração, já volta na mensagem, o que aquele homem do mestre da restauração fazia? A primeira coisa, ele fazia uma limpeza no carro, mostrava todos os processos de restauração. Ele limpava, e ali você via palha que os animais levavam para dentro, os ratos para fazer ninho. Ele tirava o banco, limpava, lavava tudo, e quando lavava ficava só aquela caveira do carro, sem os bancos, sem nada. Daí ele vinha tirando a ferrugem, tirava toda a ferrugem, e se tinha uma ferrugem ele cortava aqui, restaurava, punha uma lata nova, o que dá para pôr massa ele punha massa, se tivesse muito podre não punha massa, recortava e colocava, ia montando, o carro ia formando. Você olha no carro assim e dizia, pô, o carro está se formando novo de novo, está ficando novo de novo, o carro está se transformando. Depois disso, o carro está montado, a penúltima coisa que eles faziam, encher os pneus, porque os carros vinham tudo com pneu murcho, parado, Cláudio, tudo com pneu murcho. Depois que ele enchia os pneus, agora chegou o principal, o motor do carro. Estava travado o motor do carro, muito tempo parado, o óleo secou, parou, eles abriam o motor, limpavam o motor, trocavam a peça que precisava, e o carro voltava a andar. A parte mais bonita, sabe o que é? É que eles mostravam o antes e o depois. E no antes, parecia assim o carro do jeito que chegou. E no depois, parecia o carro numa estrada. Tem gente que está pegando já. A 100 por hora. E todo mundo que olhava o carro a 100 por hora, falava, nossa, que carro lindo. Mas não sabe como é que estava. Irmãos, na igreja tem crente que às vezes chega assim na igreja, chega todo sujo, chega todo problemático. Daí o que Deus faz? Deus começa a fazer a limpeza, vai tirando aqueles animais peçonhentos que a Satanás entrou e deixou que um resquício de sujeira, deixou ali o ninho dele, deixou ali as fezes dele. Daí Deus vai limpando, vai limpando, vai limpando.
limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. E daí você olha o irmão na igreja e fala assim: olha, não é que está ficando bonito? Depois, na fase da restauração, olha que mensagem que Deus deu para mim. Deus tira, e é o que está acontecendo no culto de terça-feira, a ferrugem de muita gente. A pessoa estava enferrujada, culto de domingo, culto de domingo, culto de domingo. E daí a pessoa parece que vai colocando, tirando ferrugem. Eu vou. Vai devagarzinho, mas tá meio enferrujado aqui, mas eu vou. Vai limpando. E Deus vai arrancando aquilo que está mais podre. Ai, meu Deus do céu. Deus vai arrancando aquilo que está mais podre, e o Espírito Santo vai preenchendo com coisa nova, com novidade de vida, com coisas maravilhosas na vida. Aquele carro que estava meio tortinho, meio feio, aquela pessoa que estava meio assim, meio para baixo, Deus já coloca um sorriso no rosto, a pessoa já fica mais bonita, a pessoa fica mais viçosa, todo mundo olha e fala: está se transformando, está se transformando. Daí pergunta para mim: por que, pastor? Porque está tendo uma restauração na vida da pessoa. Mas não para por aí. Às vezes a pessoa vem na igreja, Deus faz a limpeza, Deus tira o ferrugem, tira a podridão, a pessoa está bonita, mas a pessoa ainda está, olhe para mim, caída, pneu murcho. Se você tiver com o pneu murcho, Deus vai encher hoje. Se você tiver murchinho, Deus vai encher hoje. E às vezes eu vejo cada crente murchinho para baixo. Irmãos, tem pessoas que não acreditam que é lançado daqui desse altar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você acreditar, você não acreditar, não tem problema nenhum. Deus está nessa noite aqui com a bola. Muitas pessoas não entendem o que é a palavra de Deus e o que é a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus é o alimento. Irmãos, a Bíblia diz: aprenda uma coisa, olhe para mim, não perca essa. Hoje eu estou naqueles dias. Aprenda uma coisa, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma de uma pomba. Sim ou não? Sim ou não? Sim, tá. Então o Espírito Santo, ele é. Se não sair aleluia agora, eu não sei o que eu faço com você mais. O Espírito Santo é representado como uma ave. E aqui o teu ninho de andorinha aqui. E eu já vi muito ninho de passarinho. As aves, elas vão embora e vai atrás do alimento. E quando ela chega nos filhos, a mamãe passarinha, para você entender, chega nos filhos, os filhos fazem assim, ó. Não entendeu? Se ficar com a boca fechada, não vai dar nada. Se o filho ficar com a boca fechada, não entra nada. Mas se der glória a Deus, se der aleluia, o Espírito Santo vai preencher, vai preencher, vai preencher. Tá bom, cheguei na igreja, Deus, pode aplaudir Jesus, vai lá. Eu vou aplaudir. Cheguei na igreja, estava sujo, enferrujado, murchinho. Tá bom? Não, está com o motor travado. Não adianta. Ai meu Deus, Deus está falando muito. Aquele veículo ali é só aparência se tiver com o motor travado. Ele só está bonito, mas está com o motor travado. Tem muitas pessoas que vivem de aparência. Está com o motor travado. Ó o que Deus quer que você faça. Deus não quer que você seja caranguejo nem siri. Ande de lado.
ou de ré. Deus quer destravar esse motor para que você ande para frente. Aleluia! Eu estou falando de restauração. Daqui a pouco eu vou falar de restituição. Estou falando de restauração ainda. A pessoa está com o motor travado, a vida não vai para frente. Mas é na terça-feira dos provocadores de milagres. Que dia que é hoje? 23. No dia 23 de 4 de 2004, Deus está falando. 2024, Deus está falando para você: eu vou destravar o que tiver travado. Eu estou fazendo uma restauração. E digo mais, presta atenção: você vai andar para frente e as pessoas vão olhar para você e vai falar: quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê. Aleluia! Aleluia! Depois as pessoas não entendem porque essa igreja está desse jeito. Tem gente que vai nos Gideões ouvir mensagem como essa. Você assiste aqui de graça. Lembra do carro na estrada? Todo mundo olhando o carro. Olha que bonito aquele carro. Mas na mesma tela da TV tinha o antes e o depois. O antes e o depois. O antes e o depois. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Por muito tempo, as igrejas evangélicas no Brasil ensinou que nós dependemos do favor e da esmola de Deus. Onde que está escrito isso na Bíblia? Eu sou contra aquela canção de Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, lógico que Ele é Deus. Mas a Bíblia nos promete que nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos comer. Se a Bíblia nos promete que eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Deuteronômio 28 fala: bendito será no campo, bendito será nessa cidade, onde você colocar a planta do seu pé, será bendito, bendito os seus animais, o fruto dos seus animais, bendito o fruto do seu ventre, bendito o que você plantar. Aleluia! Mas tem crente que gosta de esmola. Não se contente com esmola. Não precisa abrir. Atos capítulo 3. A Bíblia diz que Pedro e João foram ao templo. E junto à porta formosa do templo tinha um homem pedindo esmola. Coxo, aleijado. E um homem pedindo esmola pede o quê? Eles viram o homem de Deus, eles pediram esmola. E tem gente que gosta de viver de esmola. Mas Pedro olha para ele e fala: eu não tenho esmola. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho aqui dentro de mim, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Deus vai fazer uma restauração na tua vida. Não fica pedindo esmola. Peça que Deus restaure. A Bíblia diz que aquele homem se levantou. Pedro pega na mão dele, exercita a fé dele, levanta e num salto ele entra no templo, glorificando a Deus. É isso que você vai fazer qualquer dia que nós entrar por aí. Obrigado, Deus, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, pela restauração. Obrigado, Senhor, pela minha saúde restaurada, pela minha família restaurada, pela minha vida financeira restaurada. Obrigado, Senhor. Eu estou entrando aqui dentro do templo glorificando ao Senhor, porque eu não sou pedinte de esmola, eu não sou esmoleiro, eu quero o melhor. Aquilo que o pastor falou: ele não tem prata, não tem ouro, mas o que ele tem, ele te dá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus, recebe. Quer ver? Abra Atos 3. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ficaram bravos com Pedro e João.
e queriam levar ele na Suprema Corte, que era o Sinédrio da época. E daí Pedro teve que pregar. Sabe por quê que ficaram bravos, Josina? Porque aquele homem não podia entrar no templo. Ele tinha pela lei se apresentar ao sacerdote, o sacerdote vê que ele estava curado, que ele não era aleijado, daí sim, ele tinha que entrar no templo. E daí Pedro começa a pregar para os religiosos. Irmão, a pior coisa do mundo é evangelizar o evangélico. Tem cada evangélico quadrado, que se prendeu à religião, se prendeu à placa da igreja. Ali os religiosos falando, não, ele tem que se apresentar ao sacerdote. Atos capítulo 3, deixa eu abrir lá para você ver. Eu acho que é 19, mas antes do 19, Atos 3, 19 eu acho. Isso, antes do 19, aqui do 12 em diante eu vou ler para você. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, viu isso o quê? Que estavam querendo levar Pedro para o Sinédrio. No capítulo 4, Pedro é levado no Sinédrio. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que estão maravilhados com isto? Não olhais tanto para nós, como a nossa própria virtude ou santidade que fizemos esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nosso pai, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós, falando para os religiosos, o santo e o justo pediste que se vós desse um homem homicida, e mataste, falando para os religiosos, mataste o príncipe da vida, o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. Depois você lê o resto na tua casa, mas olha um pouquinho. Daí Pedro fala assim, mas não tem problema não. Você quer seguir o Jesus que fez esse homem andar? Agora é o 19. Se você quer seguir, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Sabe o que é refrigério? Era uma palavra usada, hoje nós usamos refrigerador, só que no tempo deles não tinha. Eles faziam uma caixa onde não pegava sol, onde não pegava umidade, e ali guardava o mantimento, durava por mais tempo, colocava numa sombra ou dentro da água. Aquilo era o refrigério. Constantemente restauração. Você quer tempo de restauração na tua vida? Vamos lá em Joel de novo, para mim terminar. Eu falei duas coisas Deus quer fazer nessa noite. A primeira é restauração, a segunda é restituir. Restauração é consertar aquilo que se estragou, é tornar novo aquilo que se tornou velho. Restituir é pegar aquilo que se perdeu. Restituir é começar do nada. Meu Deus do céu. Tem muitas pessoas que perderam muitas coisas da vida. Perdeu a paz, perdeu a saúde, perdeu a família. Não se escandalize, perdeu a vergonha na cara. E nós vemos aqui que tinha acabado com tudo. A praga tinha acabado com tudo. E Deus começa a falar para Joel: Joel, tem um jeito de restituir. Fala, restituir. Só os vivos, restituir. Joel capítulo 1, versículo 13. Antes do versículo 13, aí algumas bíblias, está escrito assim: chamada ao arrependimento, ou seja, para que Deus possa restituir todos os vegetais, as lavouras e os pastos que tinham perdido. Vamos ler o 10. Ó, leia o 10. O campo está assolado
e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Envergonhai-vos os lavradores, gemei os vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. O vide secou, a figueira murchou, também a romeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Já não há mais alegria entre os filhos do homem. Daí Deus dá a dica: cingi-vos, ou seja, se vestes, coloca as roupas sacerdotais, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ou seja, se humilhe, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Deus estava falando assim: olha, sabe por que aconteceu isso aí? Sabe por que vocês perderam tudo isso aí? Vocês querem restituição? Vocês querem restituir? Porque houve um momento na tua vida que você me deixou. Houve um momento que você falou: está tudo bem, está tudo legal, eu não preciso mais de Deus. Então agora se humilhe. Se humilhe. Se humilhe. Irmãos, a Bíblia diz assim: os humilhados serão. Não é você que foi humilhado pelo patrão. Não é você que foi humilhado pelo marido, pela esposa. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando: olha, aquele que se humilhar, o Pai o exaltará. Porque às vezes nós achamos que o problema é o outro, e sou eu. Quantas pisadas na bola eu dei? Eu achava que o problema era outra pessoa, mas era eu. E com os tombos da vida, como aconteceu aqui, nessa passagem, eu aprendi que eu que tinha que me humilhar, eu tinha que dar um passo para trás. E Deus estava falando aqui para o profeta Joel: fala para os meus ministros, para o povo que veste linho, se humilhar, porque oferta de libação não tem mais, eles não falam mais de pecado, eles não dão oferta de manjares, ou seja, não trazem nada na casa de Deus. E é isso que aconteceu. Como que eu vou restituir? E Deus fala mais para Joel. Capítulo 2: tocai a trombeta em Sião, e clamai em voz baixa. Isso? Está o quê? E clamai em voz alta no meu santo monte. Trema todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Não importa o que falam de vocês. Vamos falar: você é crente fanático, você ora alto, o seu pastor grita na igreja, os hinos aqui são altos, bate palma. Irmãos, Deus está falando: toque a trombeta, clamai em voz alta. Você quer restauração, você cochichando, chamando o gatinho, você não vai conseguir. Eu já vi muita gente, principalmente em internet: mas Deus não é surdo. Então vai falar para o cego de Jericó, porque Jesus estava passando e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz assim: todos falavam para ele: fica quieto, você está perturbando o mestre. Mas quanto mais falava, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chamou a atenção do mestre. O mestre olhou para ele, foi em direção dele e falou: filho, o que você quer? Eu quero ter vista, eu quero ver. Irmão, chame atenção, chame atenção, chame atenção do mestre na morte dos provocadores do milagre. Capítulo 2, versículo 15: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, ou seja, se reúna, congregai o povo. Tem crente de YouTube, o cara que está pregando no YouTube nem sabe quem você é.
Pode ter até a palavra bonita, mas vai ver a igreja dele. Principalmente, por que eu não trago o campanheiro fazer campanha? Semana passada, retrasada, né? De um rapaz, um pastor, mas ficou perturbando. Posso te ligar? Posso te ligar? Posso te ligar? Posso te ligar? Porque ele quer vir pregar aqui. Ele roda o estado de São Paulo inteiro. Um tempo atrás deram uma igreja para ele em Sorocaba, ele acabou com a igreja. Por quê? Porque não congrega. Congregai o povo, santificai a congregação, versículo 16 está escrito. Congregai as crianças, os anciãos. Congregai, olha o que diz aqui: saia o noivo do quarto, e a noiva do leito conjugal. Quantos namorados que se arrumam não vêm mais na igreja? Eu tinha em Itapetininga uma irmã que era bênção na igreja, líder de jovem, cantava no louvor. Um dia ela chegou com um bonitão e foi falado para ela: tomar cuidado, hein? Não, eu vou trazer ele para a igreja. Ele levou ela para o mundo. Arrumou um namorado, então a Bíblia está falando: o noivo sai do quarto, a noiva vem para a igreja. Ah, meu marido não quer vir. Vem você, minha mulher, vem você. Vai ter restituição. Agora eu vou encerrar. Versículo 21, vamos ler de pé, até o 26. Fala assim: vai ter restituição. Só os vivos, fala: vai ter restituição. Eu estou olhando a boca de todo mundo, fala: vai ter restituição. Jesus diz assim: esta é a minha igreja, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Fala assim: vai ter restituição. Vai lá, 21, não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, e os pastos do deserto reverdecerão, ou seja, vão se tornar verde de novo, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão as suas forças. Você podia estar falando um aleluia. E os filhos de Sião vão regozijar-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida e chuva de bênção, temporã, fará descer chuva no primeiro mês, temporã, e será dia 24, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite. 25, fala restituição. E vou restituir os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta e o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis. Louvarei o meu nome do Senhor vosso Deus, e que procedeu convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca, pega aí, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Acabou, não? Continua. Vamos lá. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Vamos mudar. E vós sabereis que eu estou no templo do fogo. E que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. Mais uma vez ele fala: o meu povo não será envergonhado. Agora, para arrebentar as portas do inferno, entrar lá, pegar Satanás pelo chifre, sair arrastando pelas ruas de Campo Limpo, olha a promessa de Deus, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os vossos servos, e daqueles dias derramarei o meu Espírito Santo. Vamos correr. Vamos correr. Senhor Deus, eu te exalto, eu te glorifico. A palavra de hoje é restituição e restauração.
restituindo, Pai, aquilo que seus servos perderam e restaurando aquilo que foi estragado. Senhor, consagre esse sabonete. Em nome de Jesus. Sobe lá, canta um louvor, você sai do teu lugar.